sermões textuais. Lucas 10, 25. Muito bem. O título do sermão dessa manhã é Bom Samaritano. Esse texto, essa parábola da Bíblia, ela sempre representa, está bem associada à questão da água, né? Hoje chamado asa, né? Quando a gente quer falar sobre boas ações, falar sobre o amor, geralmente os pregadores utilizam esse texto bíblico para enfatizar essa obra, que é uma obra maravilhosa dentro da igreja adventista. Então, a gente tem lá os mutirões de Natal, que a gente faz no final do ano, tem as visitas que a gente faz em asilo, a gente distribui as roupas, né? Então esse texto ele é bastante utilizado para representar a ada e a asa, né? Agora a chama de asa. Pode passar lá. Então nós temos, se a gente olhar nas cidades, quando a gente passa pelos lugares, a gente pode verificar que existem vários lugares onde se dá o nome dessa parábola, do bom samaritano. Dá para passar lá? Isso. Centro Clínico Bom Samaritano. Pode passar? Associação Comunitária Bom Samaritano. Mais um. Isso. Hospital Samaritano. E sempre quando se fala nessa parábola, está associada à ajuda ao próximo. Hoje nós vamos dar um enfoque diferente desse contexto de ajudar o próximo. Tá? Então nós vamos ler lá o primeiro verso. Pode acompanhar comigo, diz o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou e, com o intuito de pôr Jesus à prova, disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então veja bem, ele levantou e fez uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Aqui nós temos um verbo, aliás, dois verbos aqui: farei e herdar. E um substantivo ali, vida. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Então nós temos aqui: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna e o que está escrito na lei. Então esse preâmbulo todo, esse contexto, não parece ser uma parábola que está relacionada à questão de doação, relacionado à água. Isso não quer dizer que não possa ser utilizado, né? Jesus disse que nós podemos tirar coisas novas, a Bíblia é como um baú, nós podemos tirar coisas novas e coisas velhas, certo? Aí seguindo, isto lhe respondeu lá no verso 27. Jesus falou assim: o que está escrito na lei? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes bem, né? Faze isto e viverás. Então veja bem, o contexto dessa palavra não está falando sobre a questão de doação, de bondade. Ele está falando sobre um intérprete da lei que era legalista e que achava que deveria guardar a lei para ser salvo. Então, se nós pegarmos um contexto: herdar, fazer, vida, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna conforme a lei? Esse era o contexto. Esse era o contexto dessa situação. Para que nós possamos entender um pouquinho mais de como isso aconteceu, vamos voltar novamente ali no verso 25. Fala que um certo homem, intérprete da lei, o que ele fez aqui? Se levantou. Então veja bem, lá no Oriente Médio, na época de Jesus, existia algumas escolas, né? A gente chamava de sinédrio. O significado original do verbo sinédrios quer dizer assembleia. E essa assembleia era composta, em sua maioria, por membros da nobreza e sacerdotes do templo, que pertencia ao grupo dos saduceus, um segmento judeu ligado à classe
dominante da época. Jesus tinha diversos conflitos, né, com essa classe. Vocês são sepulcros caiados, são unidos por fora, mas por dentro vocês são como o cemitério, né? O sinédrio tinha como função, eu até sublinhei ali, ó, primordial, a aplicação da justiça do ponto de vista das leis judaicas contidas na Bíblia. Então era um grupo especial, eram pessoas da sociedade que tinham uma capacidade, digamos, intelectual acima das outras, que eram responsáveis, tá? Tinha a função primordial de aplicar a lei. Só para a gente entender um pouquinho, quando a criança ela chegava na idade de ir para a escola, ela ia para essas escolas, que tinha escola rabínica. Então ela ficava ali dos 7 anos até uns 9, 10 anos, estudava filosofia, mas também estudava as doutrinas, a Torá. E um dos desafios dessas crianças era decorar mesmo os 4 primeiros livros da Bíblia. Então ele decorava esses 4 primeiros livros da Bíblia e passava por uma prova. Então o seu mestre dizia o seguinte, ó, vou citar aqui Gênesis capítulo 21, verso 2. O que está escrito lá? Ele tinha que saber decor. Fala agora o verso anterior, tinha que saber decor também. Se ele não soubesse, ele voltava para a casa dos pais e exercia a profissão do pai. Por isso que Pedro era pescador, e os discípulos assim por diante. Tá? Pode passar ali. Então as principais escolas, ao longo dos períodos distintos da história do povo judeu, foram duas que se destacaram. Uma chamada Hillel e outra Shammai. Na continuação desses estudos, esse jovem, ele começava a estudar outros livros, chegava até o livro de Isaías, que naquela época, que era a escola dos profetas, já existia esses livros na Torá. E também passava por mais um teste, de saber o livro até o livro de Isaías. Não era um desafio muito fácil não, né? Decorar tudo isso e saber, embora salteado. E se ele não conseguisse, também era reprovado e voltava para sua casa. Então, os que conseguiam passar por todo esse teste, né, eles eram chamados intérpretes da lei, ou mestres, né, que era o caso do nosso personagem aqui. Segundo Cecil Rhodes, Eliel, que era uma das escolas, fazia-se notar pela sua humildade e pela inclinação à tolerância. E a escola Shammai tinha um ponto de vista rigoroso sobre questões morais e religiosas. Lembra que Paulo ele fala assim, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um discípulo de Eliel, que foi presidente do Sinédrio, e ele é apresentado no Testamento como professor de Paulo de Tarso. Então, nesse contexto aqui, foi escrito Lucas 10, 25. Pode passar lá. Onde é que Jesus estava quando aconteceu essa parábola? Nos primeiros, naquela época era assim, existia a trombeta e ela orientava o povo quando acordasse, quando estava vendo o sacrifício. Mas tinha um significado especial essa trombeta. Eu lembro que quando eu morava em Assis Chateaubriand, uma cidadezinha bem pequenininha lá do Paraná, a gente tinha igreja católica, quando era 6 horas da manhã tocava, né, assim, ou quando acontecia algum evento. Então assim, as trombetas ela norteava a cultura do povo daquela época, né? Então o sacerdote, que tinha um nome, esse pessoal chamado Hassan, ele olhava, né, no horizonte, acordava ali umas 6 horas da manhã, quando os primeiros raios de sol surgiam, ele pegava essa trombeta, que era chamada chofã, que era um chifre, e ele tocava, né? Tocava essa trombeta. Então, quem estava em casa escutava, pensava o seguinte, as portas do templo já estão abertas. Passando. Depois, ele tocava uma segunda trombeta. Então, tocava aquela segunda trombeta. E aí, quem estava em casa se levantava e fazia uma oração que os judeus tinham. Eu não sei a oração completa, mas eles, só o Senhor é Deus. Eles tinham uma oração deles lá. Então, era um culto familiar que eles faziam. Depois tocava-se uma terceira trombeta, e essa trombeta, ela sinalizava que o sacrifício do templo estava sendo feito. Então, isso era durante a semana. Depois às 10 tocava novamente, que tinha o sacrifício, e às 3 horas da tarde também. Só que na sexta-feira, pode passar, na sexta-feira era um dia especial, que era o dia de preparação para o sábado. Então o que eles faziam? O sacerdote não usava mais uma trombeta feita de chifre. Ele utilizava uma trombeta feita de prata.
né? Então, às 3 horas da tarde, quando o sol estava mais a pino, que começava a perder força, começava a se declinar, esse sacerdote Hassan tocava essa trombeta de prata. E depois ele ficava de vigia, olhando. Quando a primeira estrela aparecesse no céu, ele tocava novamente essa trombeta de prata. Lógico assim, durante o dia era mais ou menos 5 horas da tarde isso. Como não tinha poluição naquela época, você poderia ver as estrelas às 5 horas da tarde. Ele tocava essa trombeta. As donas de casa já sabiam que tinham que começar a se preparar para o sábado. E as pessoas que estavam na lavoura começavam a guardar ali a sua enxada, a sua foice, já sabendo que estava dando início ao sábado. Então, todo esse ritual feito na sinagoga norteava a vida social do pessoal daquela época. E aí, quando a terceira estrela apontava no horizonte, lá no finalzinho de sexta-feira, os comerciantes fechavam as suas portas, todos se recolhiam para esperar o dia de sábado. E de manhã cedo, iam para a sinagoga, os mais velhos retornavam para casa para comer o lanche, e depois retornavam às 3 da tarde. A sinagoga, pode passar ali. Então, provavelmente, Jesus ele deve estar nesse contexto aqui. Ou foi de manhã essa parábola, ou foi no período da tarde. Então, eles tinham, o costume era assim, não tinha uma escala de pregação, né? Está lá e dá uma escalada. Então, para me pregar hoje de manhã, eu falei assim, Renato, tinha vontade de pregar um dia de manhã. Daí ele olhou a escala, tá bom, tu vai pregar aqui dia 5/4, né? Lá não tinha isso. As pessoas eram convidadas, chegavam, dá o prazer hoje de você ler a Torá. Então a pessoa se levantava, pegava a Bíblia, isso tinha que ser feito de pé, né? Então lia em pé a Bíblia. E Jesus foi convidado nesse dia para ler a Torá. E aí, a gente, voltando lá no verso 25, olha só o que aconteceu. Quando eles liam a Torá, eles ficavam em pé. Mas quando tinha um ponto ali na liturgia deles, que eles se assentavam. Então, no costume do Oriente Médio, quando você vai tratar de assunto muito sério, você senta. Né? Eu lembro uma época que eu fui, em 87, para São Paulo, daí eu não conhecia o Bob's, né? Fast food. Aí eu vi o pessoal que comia em pé, achei estranho, porque na minha cabeça, assim, comer em pé é falta de educação. No Oriente Médio é assim também. Se você come em pé, é falta de educação. Ou às vezes, você está conversando com alguém, mas só precisa falar contigo. Não, só um pouquinho. A pessoa está falando com outra, não quer te dar atenção. No Oriente Médio é assim. Se você quer tratar algum assunto sério, você tem que se sentar. Por isso que na Bíblia fala assim, e Jesus subindo ao monte, como se assentando com a multidão. Então, quando vai falar de coisa séria, o judeu tinha o costume, ele tem o costume de assentar-se. E quando você quer perguntar alguma coisa, aqui na nossa cultura, o que a gente faz? Quando tem uma palestra, você faz o quê? Levanta a mão. Lá eles ficavam em pé. Então, nesse contexto aqui, esse sacerdote da lei, né, fez essa situação. Ele era o doutor da lei. E alguém chega ali e dá a Bíblia para Jesus ler. Aí a pessoa quer testar se realmente esse camarada sabe alguma coisa. Porque Jesus não era formado na cultura dele. Jesus não frequentou a escola rabínica. Então, ele se levantou para fazer uma pergunta para Jesus. Ele não levantou a mão, ele se levantou em pé mesmo. E ele começa aqui, com o intuito de pôr Jesus o quê? O que diz o verso lá? A prova. Né? Aí ele fala assim, ele disse, mestre, chamou Jesus de mestre, né? Que farei para herdar a vida eterna? Né? E daí esse contexto aqui a gente já viu, né? Então Jesus disse, respondesse corretamente, faz isso e viverás. Olha só no verso 29, acompanha lá no verso 29, o que diz lá? Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só, a gente que lida esse cara de ensino, a gente sabe que o ser humano, todos nós somos hipócritas, todos, não tem ninguém que não é. A gente quer esconder aquilo, e realmente o motivo de alguns defeitos que a gente tem realmente. Então, a gente pode pegar na Bíblia e dizer, Adão, Deus perguntou, onde estava? Eu estava nu e me escondi. Mas isso era o motivo realmente dele se esconder de Deus? Era esse o motivo ou não? Não era. O motivo é porque ele tinha pecado. Então,
estava sendo hipócrita, né? Então, às vezes a gente, conversando com os alunos, fala, professor, fui mal nessa prova, porque minha mãe ficou doente, eu tive que levar ela no hospital, né? Conta toda aquela história. Aí você vai conversando com a pessoa, vai fazendo amizade, né? Vai dando corda, no final tu vai ver que realmente não era esse motivo. Então foi o que aconteceu com esse intérprete da lei. Ele querendo justificar-se, porque ele não se achava justo. Ele não se achava justo. E aqui quem é psicólogo sabe bem disso, né? Então ele tentou abrir o coração para Jesus aqui. E Jesus, como o maior psicólogo que já existiu na face da terra, ele contou uma historinha para esse intérprete da lei. Que começa lá no verso 30. Veja bem, guarde bem essa pergunta que o intérprete da lei fez. Quem é o meu próximo? Jesus, lá no verso 30, acompanha lá comigo. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Pode passar, né? Mais um. Olha só, quando a gente fala de hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica, ou ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não se tem. Carlos Maneiros diz o seguinte: é mais fácil separar a água do vinho que a hipocrisia da verdade no julgamento das ações humanas. Então Jesus, vendo que aquilo era uma hipocrisia, ele contou uma parábola para ele. E, pode passar linhas. E ele diz o seguinte, que certo homem, lá no verso 30, certo homem, descendo pela estrada ali de Jerusalém, caiu na mão de salteadores. Agora veja bem, esse homem não sabia que essa estrada era perigosa? Certamente que sim, né? Então, eu peguei aqui uma foto, não sei se é real lá, né? Se é isso mesmo, porque eu não conheço Jerusalém, né? Mas diz que essa estrada ainda existe, né? No primeiro século lá do Império Romano, né? Ainda existe essa estrada. Mas esse camarada que estava descendo ali, ele sabia que essa estrada era perigosa. Ele sabia, mas ele resolveu arriscar. Aqui nós podemos tirar uma lição. Muitas das vezes nós vamos por um caminho, arriscando por esse caminho, e às vezes não é o caminho que realmente Deus queria que nós fôssemos. Ou muitas vezes pode acontecer imprevisto na vida, né? Você cometeu um pecado, e esse pecado acabou te envolvendo a tua vida, e você acabou se prejudicando com esse pecado. Então, a gente não escolhe, a vida é injusta, não há justiça nesse mundo, não existe justiça nesse mundo. Então tem aquele verso que fala assim, nós possuímos a Jerusalém, onde lá a Bíblia que há a justiça. Não é que nesse mundo que existe justiça. Então, se as pessoas podem cair em pecado, as pessoas podem ir para um lugar onde ela não pode voltar mais, ou ela vai tão longe que ela tem que abandonar a família, ou ela sofre alguma coisa, isso pode acontecer com qualquer um. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Ele seguiu por aquele caminho, e o que aconteceu? Lá diz o seguinte, que os salteadores roubaram ele e feriam ele. Então, até essa semana eu estava conversando com a minha esposa, ela estava falando que viu uma reportagem, né, daquela modelo, que o assaltante entrou na casa dela, mandou ela se deitar, ela se deitou, fez tudo certinho que ele tinha pedido. E o nenenzinho que ela tinha ficou em cima das costas dela, ali deitadinho, brincando. E antes de sair, ele deu um tiro nela. Então, assim, os ladrões, eles aproveitam a oportunidade. E aquela pessoa que estava dentro do caminho deu oportunidade e ele foi machucado, foi ferido. Pode passar ali. E aí no verso 31 diz o seguinte: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Então o que acontece? O sacerdote estava vindo para aquele caminho, ele viu aquela pessoa ferida, o que ele fez? Passou de largo. Aí vem uma pergunta: se ele era sacerdote, provavelmente ele estava ministrando no templo. Esse sacerdote, ele estava correto na ação dele de não atender esse ferido que estava na beira do caminho?
Estava ou não? O que vocês acham? Eu vou dizer para vocês que ele foi muito fiel. Ele fez o que realmente a lei dizia. Porque lá em Levítico, se você vê, fala que o sacerdote não pode tocar em um morto. Como ele não sabia que estava morto, e se ele tocasse, ele ficaria o quê? Imundo. Então ele fez o que era correto. Ele fez o que mandava a lei. Existia uma cidadezinha muito organizada. Essa cidade tinha lei para tudo. Tinha lei para a parte ambiental, tinha leis sanitárias, tinha lei para tudo que pudesse ter de lei, essa cidade tinha. Ela era super organizada, não tinha confusão nessa cidade. Aí um dia chegou um senhor, um velhinho, e ele chegou na praça e se assentou na praça dessa cidade. E ele estava com um capuz do exército. E aí, duas crianças viram esse senhor sentado ali e viram que ele estava sangrando. Falou, nossa, o senhor está machucado, tem que levar o senhor para o hospital. Aí essas crianças chamaram a autoridade da cidade veio e levou ele para o hospital civil. Chegando no hospital civil, o médico que estava no plantão falou, não posso atender esse senhor aqui. Segundo o inciso 2, parágrafo 3 da nossa lei, diz que se essa pessoa é militar, ele só tem que ser atendido no hospital militar. Aí tiraram esse senhor dali e não existia o hospital militar ali naquela cidade. Ah, então nós vamos levar ele lá para a assistência social. Levaram para a assistência social. Chegando lá, a assistência social é o seguinte, eu não posso atender ele, porque tem que ser feito um protocolo tal, segundo o inciso 3, parágrafo 4, eu não posso atender. Então ele passou por várias situações ali, e no fim ele teve que voltar lá para a praça de novo. Só que naquela época fazia muito frio. E a neve caía. E esse senhor ficou ali na praça. No outro dia cedo, as crianças foram ali brincar, e um cutucou o outro e disse assim, nossa, aquele ali não se mexe. E quando vi, esse senhor estava morto. Essa cidade agiu certo ou não? Antes de você responder, eu quero dizer que essa cidade é a igreja. Essa cidade é a igreja. No verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Pode passar lá, Inês. O levita, ele era um ajudante e um aspirante ao sacerdote. Ele não ia oficiar no templo, né? Ali o texto diz que que semelhantemente o levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Dá para presumir aqui o seguinte, que esse levita, se essa estrada fosse uma estrada reta, provavelmente o levita ele viu a ação do sacerdote. Ele viu que o sacerdote não socorreu aquela pessoa. E provavelmente ele deve ter dito o seguinte, se ele que é o sacerdote não socorreu aquela pessoa, eu também não vou socorrer. E aqui nós temos uma lição muito importante para tirar daqui. Você fala assim, não vou devolver meu dízimo porque tem um irmão da igreja lá que está roubando. Eu vou aqui, o governo é corrupto, saiu até essa semana, o Brasil está em último lugar em benefício dos impostos que a gente paga. Então, na minha declaração de imposto de renda, eu vou também, ele é corrupto, também vou ser corrupto. Então, nós seres humanos temos a tendência de acompanhar os outros, de olhar os outros. Foi o que aconteceu com esse levita. Ele olhou o sacerdote, viu que o sacerdote não fez, ele também não fez. Agora tem dois itens aqui que é importante a gente destacar. Veja bem, o sacerdote, lá no verso 31, pode visualizar lá, no verso 31, casualmente descia o sacerdote por aquele mesmo caminho. Agora no verso 32 fala assim, um levita descia por aquele lugar. O que dá para entender? Que o levita, ele foi mais curioso. Ele chegou pertinho ali da pessoa ferida, mas ele não ajudou. É como acontece com a gente, você para no sinal, alguém vem pedir uma esmola para você dá a esmola. Ou você vai visitar o asilo, como a gente foi semana passada, visitar o asilo, a gente vai lá, fica junto com eles, a gente canta, mas a gente não se envolve. Quase pertinho ali, eu fui, eu participei, mas eu falei de Jesus para os meus amigos, mas mais ou menos assim, não fui a fundo, Então são lições que a gente pode tirar dessa palavra.
Lembrando que ela está falando sobre justificação pela fé. No verso 33, diz o seguinte: certo samaritano que seguia o seu caminho. Isso quer dizer o seguinte, pode passar. O samaritano, ele era proibido de andar nas estradas onde o judeu andava. Os judeus tinham ódio dos samaritanos. Então, o texto está dizendo que ele seguia o seu caminho, tranquilo. Ele estava no seu caminho. E o que aconteceu? Passou perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Então o caminho dele, provavelmente não era um caminho, estradinha limpinha, né? Como era dos judeus. Ele saiu do caminho dele e foi até o caminho dessa pessoa ferida e ele socorreu essa pessoa. Agora, pode passar ali, Liz? Vamos pular lá no final do nosso sermão dessa manhã, lá no verso 36. Qual que foi a pergunta que esse doutor da lei havia feito para Jesus? Qual que foi a pergunta? Qual é o meu próximo? E Jesus no final diz para ele o seguinte, ó: qual desses três, pode passar ali, ele passa, isso, qual dos três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Veja bem, ele tinha perguntado quem é o meu próximo, e Jesus contou essa palavra para ele. E depois Jesus perguntou: qual dos três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? O que dá para entender aqui? Que esse doutor da lei, que se achava tal, né, que entendia tudo da lei, que sabia tudo, que ensinava as pessoas, ele era a pessoa ferida. Ele era aquela pessoa que estava caindo na beira da estrada. Porque ele queria, ele fala assim, quem é o meu próximo que eu posso ajudar, mas ele que precisava de ajuda. E quem que era a pessoa que ajudou ele? Era a pessoa rejeitada, que era Jesus. Pode passar. Pedir para o Vanderzinho tocar uma música para a gente poder finalizar. Veja bem, esse samaritano, o que ele fez? No verso 34, acompanhe comigo lá. E chegando-se, pensou-lhe as feridas, os ferimentos, e aplicando-lhe o óleo e o vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Veja bem, esse samaritano Jesus, que representa Jesus, ele podia ter pegado essa pessoa e ter levado lá para a casa dele. Poderia ter feito isso, ou poderia ter levado para os parentes dele, viajantes. Qualquer um ficava na hospedaria, não importava a classe da pessoa, ficava naquela hospedaria. E o que ele fez? Ele tratou essa pessoa, ele se envolveu com essa pessoa, ele tratou com vinho. E o que representa o vinho? A Bíblia representa o sangue. O vinho representa o perdão dos nossos pecados, o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. Pode passar lá, Elis. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, se você se sente injustiçado, se você vem aqui na igreja nessa manhã dizendo assim, eu vim porque eu sei que a igreja adventista é a igreja verdadeira, mas eu não queria estar aqui. Se tivesse outro meio de estar em outro lugar, eu estaria em outro lugar, mas não aqui. Eu venho porque meus pais são da igreja há muito tempo, mas eu não me sinto justificado. Jesus está dizendo para você que o sangue dele, ele purifica você de todos os pecados e da sua hipocrisia. O Salvador lhe considera com infinita ternura as almas que ele comprou com seu sangue. São as reivindicações do seu amor, e ele as olha com inexprimível anelo. Se você for ver página 44. Todos nós aqui somos hipócritas. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Se fosse falar dos pecados, eu sou o pior deles. Nem estaria aqui na frente pregando hoje. Aqui na igreja, nós devemos ter esse senso de que Jesus perdoou os nossos pecados. Nós devemos perdoar também as outras pessoas. Às vezes, quando acontece de uma pessoa ser disciplinada da igreja, as pessoas acusam, não dão mais cargo para aquela pessoa, deixa a pessoa abandonada. O que acontece com a pessoa? Ela sai da igreja.
De 2001 até 2010, nós tínhamos 2 milhões de adventistas na América Latina. Hoje nós temos 1 milhão e pouquinho. Mais de 40% saindo. Por quê? Quando a gente quer dar o estudo bíblico, a gente vai lá, mostra o que mostra a lei, traz a pessoa na igreja, torce para ter um bom pregador aquele dia, mas depois que a pessoa se batiza, a gente abandona aquela pessoa. E o óleo? O que representa o óleo que Jesus utilizou? Pode passar? Todos quantos desejam advogar os princípios da verdade necessitam receber o celeste óleo do amor. Sob todas as circunstâncias, a reprovação deve ser feita com amor. O que ele está querendo dizer? Que quando você for falar para alguém, você quer reprimir alguém, você não pode usar a lei. Você pode até usar a lei moral, ela é indiscutível. As nossas doutrinas são indiscutíveis. Mas olha só o que diz o texto. Todos quantos desejam advogar os princípios da verdade necessitam receber o celeste óleo do amor. O óleo é o Espírito Santo. Sobre todas as circunstâncias, todas, nenhuma, não tem nenhuma exceção, ele não está dizendo aqui. A reprovação deve ser feita com amor. Então essas palavras hão de corrigir, não exasperar. Cristo, por meio de seu Santo Espírito, suprirá a força e o poder. E esta é a nossa obra. Pode passar lá. Semana passada, o nosso grupo aqui, nós fomos no asilo, fazer uma visita lá para os velhos. Eu coloquei uma foto aqui, dali para levar todos, mas infelizmente não deu para aparecer todo mundo. E o que me chamou a atenção ali foi um senhor, pode passar lá, Elisa, chamado Fritz, e é dona Belém. Eu fiquei impressionado e nunca tinha visto na minha vida uma demonstração de amor tão grande. A que está sentada ali no leito é a esposa dele. Eles têm 3 anos de diferença. E ele poderia agir da seguinte forma: ela está doente, está com mal de Alzheimer, não fala mais, vou colocar no asilo e vou esquecer. Mas não, a gente conversou com as enfermeiras lá e disse que todos os dias ele vem. E você vê o carinho que ele tem por ela, passa a mão na cabeça dela. Dona Melanie, o nome dela. Aí eu pedi para bater uma foto junto com ele. E quando ele não pode vir, ele via as filhas dele, firme ali do lado do compromisso que ele fez. E nós aqui na igreja, pode passar, nós temos várias pessoas que estão correndo no caminho dessa vida. Em muitos desses caminhos a pessoa cai e Jesus vem e traz aqui para a igreja e está dizendo para nós hoje o seguinte, lá no verso final, no verso 35, diz: no dia seguinte, Jesus deixou aquela pessoa ferida nos pedreiros. No verso 35 diz o seguinte: no dia seguinte tirou 2 denários e entregou aos pedreiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te desarei daquele quando eu voltar. Quantos aqui são batizados? Levante a mão. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Cuide das pessoas que eu trago aqui para dentro dessa igreja. Cuida dessas pessoas aqui dentro da igreja. Ah, mas eu não tenho tempo. Cuida dessas pessoas. Eu não tenho dinheiro. Cuida dessas pessoas. Ah, eu tenho que fazer a faculdade. Cuida dessas pessoas. Ah, eu não tenho tempo para cantar na quarta-feira. Cuida dessas pessoas. Deus está trazendo todas essas pessoas. Pode passar? Várias pessoas que a gente não conhece, que estão pelo caminho da vida. Vem, a gente faz o estudo, traz dentro da igreja, mas a gente não está cuidando dessas pessoas. E hoje nós temos um dia bastante especial, que são as classes que vão, né? Eu achei fantástico a ideia da união. As classes bíblicas, né? As classes de escola sabatina vão se reunir hoje. Só que basta só a gente ir lá almoçar junto com os irmãos. O que eu tenho que ir? Eu tenho que curar as feridas. Eu tenho que amar essas pessoas. E é difícil. O amor não é uma coisa fácil. Mas você tem que dar um início. Se você não dá um início, você nunca vai conseguir amar a pessoa. Eu lembro que no começo do ano, quando eu me casei, definitivamente a gente veio morar aqui em Joinville, eu orei no seguinte: já tinha sido ancião há um tempo atrás, mas eu fiquei uns 4, 5 anos sem participar da igreja. E eu orei para Deus o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor me ensine da igreja. E quando eu estava cantando uma música no sábado, quando eu saí assim, depois que eu tinha cantado, o Senado me chamou para o Aguinaldo e disse: ancião. Eu falei: eu quero. E era o que tinha orado para Deus.
Porque nessa igreja, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos hipócritas. E se Jesus está trazendo as pessoas aqui nesse lugar, é porque Ele quer que nós cuidamos das pessoas aqui. Por isso que há tanta evasão na nossa igreja. Que falta o quê? Falta o amor, falta o carinho, falta o comprometimento de todos nós. Então, se a gente não se sente justificado nessa manhã, o sangue de Jesus tem poder para nos justificar de todo o nosso mal. E que nós possamos cada dia mais se encontrar com o nosso irmão ao nosso lado. Quantas pessoas a gente vê que está com depressão na igreja? Porque a pessoa vem, vai embora, ninguém cumprimenta, e assim acontece. E para finalizar, Jesus, Ele se importa com cada um de nós. O seu sangue tem poder para curar qualquer coisa, a nossa hipocrisia. E nessa manhã, se você se sente injustiçado, ou se você já veio frequentar essa igreja aqui e sente que você não é amado por essa igreja, eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar também para as pessoas que gostariam de fazer alguma coisa pela igreja, mas não fique esperando assim você ser convidado. Se ofereça. Para pregar hoje de manhã que eu fui lá e me ofereci. Eu não quero pregar. Então não adianta você ficar sentado esperando. Se ofereça. Se coloca disponível. E é essa a mensagem que eu tenho para hoje de manhã. Vamos colocar em pé.